Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição de Terra Meu Negócio. O nosso papo hoje é sobre criatividade, que é essencial em qualquer negócio, mas em alguns a criatividade ela é a base, eu diria, é a matéria-prima. E justamente para falar sobre a trajetória de sucesso na economia criativa que eu recebo hoje, ele que faz arte, arte que transforma, que provoca, que diverte, que decora também, e arte que fatura mais de 1,5 milhão de reais ao ano. Eu estou falando de Ricardo Benucci, ele idealizador da Benucci Gallery. Exato. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tô muito feliz com o convite. Vai ser uma grande conversa, uma grande experiência. Espero poder compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha história e principalmente inspirar as pessoas, que eu acho que é meu principal propósito, além de ser artista e empreendedor e afins. Vamos nessa. Você está ganhando muito destaque, né, com a sua arte nas redes sociais, em entrevistas, publicações, enfim, a gente te trouxe aqui também porque a gente foi impactado com todo esse sucesso e também com a sua autenticidade, né, na sua obra. Mas antes da gente entrar no business, em como você começou a fazer dinheiro com a arte, eu queria dar um passinho atrás e saber como você começou a criar, como que você percebeu que você tinha uma afinidade, que você tinha habilidades para desenvolver arte. Desde muito criança, na verdade. Eu sempre fui muito infeliz na escola. Muito infeliz. Pra mim era um sacrifício, era um sofrimento. Muito sofrimento mesmo, e a aula de arte era o meu momento. Então, quando eu tinha aula de arte, era assim, nossa, que delícia. E meus pais perceberam isso desde pequeno. E aí eles, graças a Deus, eles me apoiaram nesse aspecto e me colocaram num curso de artes visuais desde criança. E eu fiz por 5 anos um curso livre fora da escola de artes visuais, que era o que me sustentava vivo, basicamente. Porque a escola foi punk. Foi realmente, assim, um período da minha vida muito difícil, em que eu não me sentia, assim, no lugar certo que eu deveria estar. Mas eu sabia que era obrigado a passar por aquilo e a minha mãe ainda era professora. Não minha, mas ela era professora de escola também, então assim, eu era obrigado mesmo a fazer ali a escola. E aí, desde criança, eu sempre fui muito assim, com muito contato com essa parte criativa, artística. E não só pintar, desenhar, até porque desenhar é uma coisa que eu nunca fui de fazer tanto. Eu gostava de explorar coisas diferentes, até tipo fazer escultura. Eu assistia muito Arte Ataque quando eu era criança também, acho que muitas crianças assistiam e eu era obcecado. Mas eu ia lá e fazia depois, eu terminava de ver e depois reproduzia. E eu era apaixonado assim por criar. Tipo, era o que mais me dava vontade assim, era realmente estar criando coisas. E aí eu comecei a perceber que eu podia criar várias outras coisas, não só no mundo mais específico de artes plásticas e artesanato, mas também na cozinha, por exemplo. Eu amo cozinhar desde criança. Eu amava fazer decoração de Natal, por exemplo, fazer umas decorações malucas, assim. Tipo, eu botava meus pais doidos, porque eu desmontava a casa inteira, fazia eles gastarem dinheiro pra comprar decoração, pedia de Natal, pai, me dá um Papai Noel de 1,80 m realista, por favor. Era realmente o que eu pedia de Natal. Eu nunca nem gostava de brinquedos, eu mal tinha brinquedos, eu realmente pedia, assim, materiais pra ter coisas. Aí eu tive uma fase também que eu queria ser DJ, e aí eu era obcecado por luz. E aí eu pedia luzes, então eu pesquisava, eu pedia refletores, isso com tipo 15 anos não, já tava bem mais novo, 12, 10 anos. E aí eu tive várias fases, assim, de coisas que eram possível desenvolver minha criatividade, seja na cozinha, seja fazendo uma decoração de Natal, seja arrumando uma mesa, seja arrumando flores, que é uma coisa que eu sempre amei, sempre faço ainda, desenhando, pintando, e era o que me mantia, assim, com vontade, era o que me dava vontade de fazer, sabe? E eu amava. E, e aí, quando eu saí da escola, eu falei, bom, ótimo, agora eu vou poder escolher minha faculdade, agora eu posso escolher uma coisa que eu quero fazer, e eu ficava um pouco perdido do que fazer. E aí eu pesquisei bastante, eu descobri um curso de design de produto, que até então eu nem conhecia direito esse nome desse curso, é um curso que poucas pessoas conhecem, inclusive, que antigamente ele chamava desenho industrial. E aí eu vi, assim, mais ou menos a ementa, do que era, sobre o que era, e resumindo, assim, caso alguém não conheça, design de produto é um curso que você basicamente aprende a fazer produto e, assim, é bem abrangente. Então, dependendo da faculdade, algumas focam mais na parte mais técnica, de fazer um desenho técnico, outras numa parte mais criativa. A que eu fiz foi mais criativa. Eu fiz na Belas Artes, minha faculdade do coração. E foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi a fazer muitos móveis, aprendi a fazer brinquedo, carro. Então, é uma faculdade, assim, muito abrangente em criar produtos. E era focado mais na parte criativa. E ali eu fui me encontrando nesse universo e eu fui me afincando mais nesse universo do design, principalmente do mobiliário e do objeto decorativo, que é o que eu basicamente faço mais hoje em dia. Mas, para mim, a criação é o que realmente me move, assim, é o que me mantém, é o meu propósito de vida e ela tá alinhada no meu dia, assim, todos os dias, não só no meu trabalho, mas também nos meus hobbies. Então, para mim, cozinhar é um hobby.
E é sempre também uma questão monetizar o hobby às vezes, mas isso a gente fala já já. Acho que eu dei um panorama bom da Muito infância bom, e do empolgado, crescimento. com brilho no olho, do jeito que a gente gosta, né? Pessoa que tem a arte desde a infância, que teve alguma dificuldade na escola, porque realmente muitas escolas não estão preparadas para acolher essas habilidades, né? Que não Exato. são vistas talvez como competitivas no mercado. Muitas escolas estão preocupadas em preparar a pessoa Pro vestibular. para o vestibular e para um mercado que às vezes não Exato. contempla. Eu realmente me senti apodado. Eu fico muito feliz de saber hoje em dia que, inclusive, tem escolas mais modernas, com Sim. abordagens mais criativas. Mas eu realmente senti, assim, como a escola podou a minha criatividade, mas como eu resisti a isso. E como eu vi as pessoas sendo podadas e não resistindo. E como isso me deixava um pouco triste. Sim, e que bom que Mas, seus pais tiveram esse olhar também, de paralelamente, né, e de forma complementar, trazer, completamente, né? reconheço esse privilégio, que de fato foi um privilégio. Também não, falando assim, parece que foi tudo muito fácil, não é como se eles deixassem eu fazer tudo também. Era realmente uma briga pra eu poder fazer uma decoração de Natal na minha casa. Mas a minha avó também me mimava muito, então às vezes ela era mais fácil, assim, de fazer as coisas. Então ela me apoiava muito também nesse processo. E é isso. E aí, indo para essa trajetória realmente de enxergar valor, enxergar a arte como um possível produto, né? Você fez a árvore de Natal, o Papai Noel, e tudo ficava meio que na sua casa, na sua família, para casa da sua avó, para sua casa. Qual foi o momento, se talvez antes da sua formação universitária, acadêmica, ou depois, que você vendeu o primeiro produto? Você que quis vender? Alguém que falou, nossa, que legal, você faz um para mim? Como é que foi essa venda? Desde criança. Eu acho que o que acontecia? Era pra mim, como eu disse, eu precisava de material. Eu precisava de um Papai Noel de 1,80 m. Eu precisava de coisas pra compor a minha criação visual. E embora meus pais me davam na medida do possível, minha avó também, eu percebi que, assim, tudo que eu queria eles não iam me dar. Então eu falei, tal, como eu vou conseguir? E aí que eu comecei a ser empreendedor. E aí, logo criança, assim, bem criança mesmo, tipo, no fundamental, eu já comecei a fazer sabonete. E aí eu criava muito sabonete, eu comprava todos os materiais, assistia vídeo no YouTube pra aprender a fazer. Eu tenho 26 anos hoje em dia, essa época eu devia ter, sei lá, 12, 13. E aí eu já tinha o YouTube, graças a Deus. Assim, na hora certa. Mas se tivesse o ChatGPT seria bem melhor, mas tudo bem. E aí eu fui aprendendo de pesquisar e de ver. Eu sempre aprendi muito observando, assim, e prestando muita atenção nas coisas e testando, errando, testando e errando. E aí eu ficava na casa da minha avó a tarde toda depois da escola fazendo sabonete. E aí eu vendia o sabonete na escola. Na época eu ainda era bem novo, nem podia vender coisas na escola, mas eu conseguia ali um dinheirinho. Mas, logo no comecinho do ensino médio, eu comecei a fazer cupcake. E aí eu começava a ganhar dinheiro com cupcake. Aí eu comprei o meu primeiro celular, meu primeiro iPhone, vendendo cupcake na escola. E a ideia é assim, eu sempre tive essa sede dessa independência financeira. E eu tenho certeza que foi isso que sempre alimentou esse ser empreendedor. Do tipo, bom, se ninguém vai fazer por mim, então eu vou fazer por mim. Do jeito que eu conseguir aqui, com as ferramentas que eu tenho. Repete a pergunta, só pra ver se eu respondi toda ela. Eu queria saber justamente como que foi sua primeira venda. Então, foi os sabonetes. Foi provavelmente os sabonetes. Foi com sabonete, depois cupcake. Isso. E aí, como é que você estrutura, né, o negócio que você tem hoje? Foi depois de formado, você falou que experimentou muito ali a forma criativa em diferentes tipos de produtos, né? Como é que você chegou ao tipo de produto que você faz hoje e resolveu estruturar o negócio? Foi um grande processo e eu tenho certeza que do sabonete aos 12 anos de idade foi fundamental pra eu aprender o que eu faço hoje aos 26 anos, sabe? Se no ensino médio eu tava ali vendendo cupcake e ganhando dinheiro com isso, na faculdade eu falei, tá bom, agora eu preciso ganhar dinheiro de novo. Só que eu já tô um pouco mais adulto, já tenho que fazer uma coisa mais voltada a enxergar que dá pra escalar, já, sabe? Aí fiz alguns estágios que me ensinaram, principalmente estágios em lugares que trabalhavam com marketing, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento e eu percebi que, tipo, nosso marketing é muito importante, muito importante. Não adianta nada você ter um grande produto e você não alcançar as pessoas certas. E aí, na faculdade mesmo, no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a ter outra marca. E eu já comecei a lançar a marca que chamava Ricardo Benucci. Então, meio que aí começou a minha marca de hoje em dia, mas com totalmente outro posicionamento. No começo da faculdade, eu estava obcecado por joalheria, por acessórios, e eu estava fazendo umas técnicas de derreter plástico, e eu com plástico reciclável, normalmente, e aí eu construía colares, chapéu, acessórios bem icônicos e reverentes, que não eram nada comerciais. E aí eu falei, bom, vou fazer um site, fazer um e-commerce e vou tentar vender. Consegui? Claro que não. Fiz o site? Fiz, claro. Fiz as fotos no meu quarto com a minha amiga de modelo, maquiei ela, fiz tudo que precisava ser feito. Ficou bom? Pra idade eu acho que ficou. Hoje eu faria jamais, mas foi muito aprendizado.
E aí, essa mesma técnica que eu fazia nos acessórios, eu acabei fazendo um lustre para uma matéria na faculdade. E tinha um edital para expor na SP Art, e aí eu me inscrevi e passei. E aí eu expus na SP Art com, tipo, 20 anos de idade. Fiquei muito feliz. Foi uma grande experiência para mim, o lustre, no caso. E aí eu falei, não, acho que eu vou começar a focar um pouco mais em decoração, em coisas para casa. E aí eu falei, então vou desenvolver uma coleção a partir desse lustre. E aí, nas matérias da faculdade, o que eu podia envolver que fosse mobiliário, eu envolvi. Então, fiz cadeira, fiz algumas peças. E aí, em meio a esse tempo também na faculdade, eu fiz um centro de mesa, que era uma espécie de fruteira, assim, toda de madeira, que era de uma matéria. Tirei 10, graças a Deus. Foi merecido também, porque eu batalhei muito para conseguir fazer ela. E aí, surgiu um outro edital para expor em Milão, na maior feira de design do mundo. Uau. No Salone del Mobile de Milão, na Design Week de lá. E aí, eu me inscrevi e eu passei. Aí eu... Então, e isso eu já tava meio no meio da faculdade, assim. E aí foi uma grande experiência. Na época eu ainda fazia estágios e freelas, principalmente com design gráfico, que é uma coisa que, assim, eu trabalhei muito, mas sempre odiei, porque era muito podada a minha criatividade ali. Eu tinha um briefing muito certo do que tem que ser, o fundo tem que ser assim, o logo tem que ter aqui. Tá bom, eu faço. Tá me dando dinheiro, é o que eu tô precisando agora. E aí, enfim, tive essa experiência de expor em Milão, foi mágico. E aí eu fui tentando estruturar minha marca ao longo da faculdade. Aí chegou o TCC. E aí no TCC eu falei, bom, então agora eu vou fazer uma grande coleção de mobiliário. E aí eu fiz 10 peças, eu fabriquei as peças, mesa de jantar, sofá, fiz assim um sofá de 3,5 metros. Com o dinheiro que eu ganhei de freelas que eu fazia de design gráfico, eu investi, porque eu tive que pagar serralheiro, tapeceiro, marceneiro, um monte de coisa. Eu também fiz muito com a minha mão, porque eu gosto de fazer, eu sou bem maker, assim. Sendo bem sincero, eu gosto, eu não amo, mas eu gosto, mas eu mais faço o que eu preciso pra alcançar o resultado, sabe? Acho que é mais a sede do resultado do que o ato de fazer mesmo. E aí eu fiz o TCC e foi, assim, muito legal. Eu apresentei ele na faculdade, foi uma super experiência. Até na época, a diretora da Casa Vogue foi no meu stand, viu os móveis, postou no Instagram da Casa Vogue, eu fiquei tipo, meu Deus, que validação, sabe? Era tudo que eu precisava. Só que eu ainda não conseguia monetizar tudo isso. O centro de mesa que é o que eu tinha exposto em Milão, eu já tentava vender no meu site, mas nunca tinha conseguido finalizar uma venda no site, mas eu também não entendia tanto de marketing na época, não entendia tanto como fazer um conteúdo legal. Era uma estética bem diferente da que eu tenho hoje em dia também, mas que eu gostava, mas que eu não me via muito nela, sabe? Eu não me identificava tanto, eu falava do tipo, não, isso tá bem bom, mas talvez eu não teria isso na minha casa. Essa era a sensação. Mas eu também ainda não tinha uma casa, eu ainda morava com os meus pais nessa época, tem isso. Esse é o tópico importante. E aí eu terminei a faculdade e falei, bom, então agora eu fiquei num núcleo de empreendedorismo na faculdade por um ano, numa incubadora, né, que a faculdade tinha esse apoio e eles davam para alguns alunos. E eu fiquei ali tentando fazer a minha marca acontecer, mas eu não consegui. Eu realmente não consegui, tipo, eu queria comercializar os meus móveis que eu tinha feito pro TCC e eu ganhei até um prêmio da Cor por essas peças que eu tinha feito, que era basicamente uma coleção de móveis biofílicos que conectam com a natureza, então todos os móveis tinham plantas acopladas, então a cadeira tinha um vaso atrás. Era uma coisa bem diferente, nada comercial, nada prático, mas interessante conceitualmente. Eu ainda tenho orgulho disso, mas não combina muito com o que eu tenho hoje, eu nem teria eles na minha casa, hoje em dia, sabe? Mas eu gosto, não odeio também, eu entendo que foi parte de um processo para eu chegar onde eu estou. E aí foi muito frustrante eu não ter conseguido fazer a marca acontecer e vender essas peças, e aí eu fiz o que eu nunca queria fazer, que era arrumar um emprego. Eu tinha feito estágios, mas um emprego é diferente. Eu falei, quer saber? Tô muito frustrado, acho que eu preciso amadurecer, acho que eu preciso aprender, reconheci isso, e falei, bom, vou arrumar um emprego. E aí eu admirava muito um arquiteto, e aí eu abriu vaga de design de produto. Falei, nossa, perfeito. Mandei. Isso 2 semanas antes de começar a pandemia. O isolamento, assim. E aí eu passei. E aí eu entrei e, tipo, no final acabei ficando 2 anos lá, aprendi muito, saí de lá outra pessoa, completamente outra pessoa. Evolui muito, eu diria que eu saí de lá com como fala? Com um diploma de arquiteto. Porque eu também sempre amei arquitetura, e principalmente design de interiores. Sempre amei. E foi um lugar em que o dono também, ele me ensinou muito. Ele me pegou, assim, como um filho, de certa forma. Ele enxergou em mim, assim, um potencial. Foi falou, um mentor, praticamente, foi um mentor, né? foi. Assim, pra você. Definitivamente. E também foi graças a essa experiência de trabalho que eu finalmente tive o meu maior sonho, que era a independência financeira, que é o que eu tô falando desde o começo, desde criança, que eu queria ter o meu próprio dinheiro. E graças a esse trabalho eu tive a oportunidade de ter um salário que eu conseguia me sustentar sozinho e morar sozinho e ter a minha casa. E aí que tudo mudou.
E aí, como é que você, então, mudou, né? Fez essa mudança de formato ou de perfil do produto que você tinha? Primeiro, você nunca vendeu nada daquilo, nenhuma pecinha você Vendi, conseguiu vender algumas consegui. coisas. Então, ufa! É, mas assim, longe de ser o que deveria ser. Deveria ser o que você investiu, talvez, né? Não teve todo aquele retorno. Uhum. Mas aí você fez esse estágio, essa mentoria, estágio, assim, uma forma de chamar, né? Essa mentoria, esses 2 anos de aprendizado de trabalho. E aí, como é que você conseguiu trazer os aprendizados para poder refazer a sua rota, né? Mudar, pivotar o seu negócio para o que você tem hoje? O que aconteceu? Quando eu entrei nesse emprego, eu entrei com o intuito de, tipo, não abandonar o empreendedorismo, mas dar uma pausa nele, pra amadurecer e crescer. E eu entrei no trabalho com o intuito de ficar, sei lá, 2, 3 anos e depois sair e fazer alguma coisa. O que era, eu não sabia. Eu não fazia ideia o que era ainda. Mas eu entrei e só fui. E, como eu disse, eu não mencionei isso, mas além de decoração de Natal, flores e tal, na minha infância, eu também amava fazer a decoração no meu quarto. Então eu pintava as paredes, eu colava coisa, eu fazia assim, um quarto doido. Tipo, coisas super experimentais. Eu sempre mudava, cada ano eu tentava mudar as coisas do que eu conseguia, porque também as coisas são caras. Mas eu fazia com o que eu conseguia. E aí, dentro desse escritório de arquitetura, eu, assim, era obcecado pelo portfólio de trabalho de design de interiores dele. E aí eu fui aprendendo muito a fazer design de interiores, de certa forma. Embora não era o meu trabalho, eu entrei como designer de produto, mas eu saí como head de comunicação, marketing e design. Então eu tinha uma equipe de 8 pessoas, com jornalista, arquiteto, designer, que trabalhavam comigo e a gente fazia tudo ali acontecer. Era bem legal. Eu não trabalho, assim, diretamente fazendo projeto de arquitetura, mas fazendo toda a comunicação, a imagem, a apresentação, enfim. Comunicação, conteúdo também pra marca do arquiteto. E... Nossa, desculpa, eu perdi um pouco o fio da meada. Como que você pivotou para fazer o que Isso, você faz hoje? Então, você passou por todas essas isso, experiências, e aí quando é que você chegou no tipo de produto que você tem hoje? exato. Foi do jeito mais autêntico possível. Por quê? Como eu disse, meu sonho era ter minha casa. E aí eu fiquei, assim, 6 meses procurando o apartamento perfeito, que tava dentro do meu orçamento também, obviamente, e que comportasse o que eu queria ter ali dentro. Com a experiência de trabalhar naquele escritório de arquitetura, eu conheci muita referência, muita coisa bacana. E aí, assim, muito do meu processo criativo é eu selecionar o que eu gosto. E eu gosto de muita coisa. Distintas vezes. E é fazer elas trabalharem. Então, assim, eu fiquei meses fazendo pesquisa, fazendo mood board, fazendo referências de tipo, esses são os sofás que eu gosto, essas são as coisas que eu gosto. E aí, quando eu percebi, tudo que eu gosto é uma fortuna. Meu sonho é ter um sofá dos irmãos Campana que custa R$ 500 mil. Eu posso? De forma alguma. E assim, e aí que eu comecei a ficar tipo, meu Deus, tudo que eu quero ter na minha casa eu não tenho condições de comprar. Não tenho, Bom infelizmente gosto é não tenho. caro, né? Que Tem muita difícil. coisa muito boa que é barata também, mas também é bem difícil de achar, mas tem. Principalmente garimpo, eu adoro ir em feira de pulga, ir em brechó, eu amo, eu faço isso quase semanalmente, é meu hobby, assim, meu Economia esporte. circular, né? Acho que vale a Além gente de ser até. super sustentável, assim, é barato, é sustentável, dá um significado novo pra aquilo que às vezes já carrega uma história legal, ou não, a gente não sabe, mas a gente faz uma limpeza ali espiritual, tá tudo certo. E aí, eu fiz tudo. Eu percebi que eu ia ter que fazer tudo. E aí eu fiquei mais 6 meses fazendo meus móveis, fazendo meus quadros, fazendo meus objetos, fazendo tudo. Assim, tem a marcenaria, pintando as paredes. Meus pais me ajudaram também, meus pais tão aposentados, então eles tinham mais tempo e eles entraram nessa doideira comigo e a gente ficou assim 6 meses pintando teto, pintando coisa. Foi bem trabalhoso, meu banheiro inclusive é toda uma escultura enorme, que é inclusive do mesmo material que eu fazia com aqueles acessórios que eu te falei que eu fazia no começo da faculdade, é a mesma metodologia, de certa forma, então eu meio que só desdobrei isso pra outra coisa. E aí, nesse processo de fazer e construir todo esse apartamento, minha amiga, no escritório, virou e falou: por que você não vende? Isso, você tá fazendo esses quadros, essas coisas pra você, por que você não faz isso pros outros? E isso nem tinha passado pela minha cabeça. Aí quando ela falou isso, ela colocou uma pulguinha atrás da minha orelha e eu falei, nossa, será que essa vai ser minha nova marca? Porque assim, tudo é muito, minhas referências do meu apartamento era uma coisa muito pop. Muito tipo pop art, Memphis, design radical italiano, que é um movimento que eu amo. É uma coisa muito colorida, muito contemporânea, de certa forma, mas com muita referência sessentista e setentista também. E aí eu pensei, e tipo, isso é bem distinto do que eu produzia antes, que era minimalista. Porque é engraçado, era o oposto, de certa forma. Era bem minimalista, assim, fininho, sem cor, bem básico, mas ainda assim meio irreverente. E
E aí ela botou essa pulga atrás da minha orelha e eu falei, nossa, isso é realmente uma grande ideia. Mas eu ainda não tinha terminado o apartamento, aí foquei, bom, deixa eu terminar, deixa eu me mudar, que é o meu sonho de vida, morar sozinha aqui na minha casa, ter o meu cachorro. E fiz isso, mas assim, todo dia eu pensava, nossa, eu quero fazer isso acontecer, eu quero fazer isso acontecer, eu quero fazer isso acontecer. E eu fiquei 1 ano ainda trabalhando no escritório, com toda essa ideia, e aí eu pensava assim, tá, mas agora eu me sustento sozinho, eu não... Eu dependo desse dinheiro, desse trabalho que eu tenho pra me pagar minhas contas e me sustentar. E eu não sei se eu posso me dar o luxo de, tipo, me demitir pra fazer a marca acontecer. E aí eu tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Consegui? Não consegui, não. Tentei muito, me frustrei muito, a ponto que eu falei, bom, então é isso. Então eu vou juntar um dinheiro. Aí eu fiquei uns meses sem gastar dinheiro. Consegui uns freelazinhas, graças a Deus, pra juntar um pouco de dinheiro. Tomei a coragem de me demitir. E era um trabalho muito bom, de certa forma. Que eu entrei como um mero designer, saí como líder e se eu continuasse, talvez eu poderia até virar sócio em algum momento. Mas não era eu. Não era o que eu queria estar fazendo. Não era, eu não estava botando a minha essência ali. Como eu gostaria de colocar, no caso. Porque eu estava trabalhando para outra pessoa. E aí eu me demiti. E aí eu fiquei mais alguns meses estruturando, fazendo tudo da marca. E lancei a marca em dezembro de 2022. Foi E aí? ontem, praticamente, né? 3 aninhos, 3 anos E de aí minha marca. vida virou de ponta cabeça. E aí a gente vai falar agora com os artesãos desse Brasil, porque, né, tem muito a ver, né, a arte, o artesanato. A gente conceitualmente pode ficar horas aqui falando o que é arte, o que é artesanato, mas quando você fala em negócio, no fim das contas tem muita similaridade, né, em você vender algo que é fruto de um trabalho manual, de criatividade. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você fique ligado, porque vem aí, ó, spoiler, vem aí um cupom, tá? Ricardo já prometeu pra gente que vai ter um cupom pra você que tá interessado, já tá aqui ouvindo a nossa conversa e já entrou ali no Instagram, no TikTok dele pra pesquisar, no site da marca. Fica ligado, porque se você ficar até o fim desse papo, você vai ter um cupom com super desconto que ele já prometeu. Agora, falando então, voltando para essa questão dos artesãos, a gente tem os números mais recentes do IBGE que apontam que o artesanato movimenta cerca de 100 bilhões de reais ao ano no Brasil. Então, um mercado gigante, né? E a gente tem cerca de 8,5 milhões de artesãos aí pelo país. É muita gente criativa no Brasilzão, né? E eu queria que você passasse justamente pelo retrospecto que você deu até agora pra gente, que no seu processo, que também é muito peculiar e que tem, assim, uma busca por conhecimento técnico e cultural, que tem um autoconhecimento imenso, no fim das contas, né? Eu queria que você passasse para esse pessoal que vive também da sua arte, né, principalmente artes plásticas, artesanato, o que você considera, assim, que, olhando para essa sua trajetória, que é essencial, mesmo que você não tenha ido para Milão, não tenha tido acessos tão importantes que você teve, que te trouxeram muito conhecimento, você acha que, por exemplo, o autoconhecimento é algo fundamental? Porque sempre tem aquela questão, né? Poxa, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, mas e se o outro não gostar? Né? Acho que as pessoas têm muito isso da validação, medo de apostar numa coisa que gosta e não necessariamente o mercado tem aquela mesma dor. Como que você avalia e passa esse seu conhecimento para outras pessoas? Eu acho que pelo menos pra mim, e eu acho que isso funciona para muitos negócios, a chave é a autenticidade. Eu acho que, e às vezes, a autenticidade está completamente atrelada ao autoconhecimento. Então, assim, quando eu descobri o que eu gostava, eu me descobri também, de certa forma. Eu descobri mais uma parte de mim. E me apaixonei por tal coisa, seja um estilo, um artista, uma peça específica. E eu acho que é isso que às vezes falta em muitos negócios. É a pessoa realmente amar. É amor. Que tá atrelada a essa autenticidade, que eu acho que é a mesma coisa, de certa forma. Então, acho que a dica que eu dou, porque às vezes, para você encontrar essa autenticidade, de certa forma, eu acho que cada um tem o seu momento. Eu acho que eu encontrei esse momento realizando um sonho, que era ter minha própria casa, e descobrindo um estilo novo. E é claro que o acesso a expor em outro lugar, a viajar, que é um dos meus maiores hobbies, e de certa forma, para mim, viajar é um dos meus maiores trabalhos também, porque é o que mais me inspira. Observar o meu redor é o que mais me inspira, tipo, sem sombra de dúvidas. E pra mim, viajar é ver uma coisa completamente nova que você não tá acostumado a ver aqui, onde você mora. Mas ainda assim, mesmo onde a gente está, tudo é muito inspiracional. E se a gente observar mais, a gente vai ver coisas que a gente às vezes não vê. Quando eu vou no mercado, por exemplo, eu adoro ir no mercado físico. Adoro. Não tenho tempo, às vezes, tenho que pedir no iFood? Tenho, mas quando eu tenho tempo, eu adoro ir no mercado, principalmente no mercado bonito, porque eu vou ver tanta embalagem bonita, tanta textura, tanta cor, tanta fonte, tanta imagem. Não só
alimento em si, mas o design daquela embalagem, por exemplo, pra mim é muito inspiracional. E às vezes aquilo pode me dar uma ideia de fazer um quadro. E eu percebo que o que mais me inspira, assim, de certa forma, é o que eu gosto, é o que me chama a atenção de alguma forma. E às vezes não precisa ser uma coisa tão literal do tipo, eu gosto de tal comida, então eu vou gostar daquilo. Não. Às vezes aquilo pode não servir pra nada. Mas eu gostei. Por algum motivo aquilo me chamou a atenção. Então eu vou salvar aquilo no meu Palácio das Memórias. Ou no meu Pinterest. Porque a memória às vezes falha um Você pouco. tira foto mesmo e Também. vai subindo em Mas eu tenho pastinhas. memória muito fotográfica. Minha memória é horrível de número. Eu não sei o meu RG de cor. Não sei. Juro por Deus. Mas a minha memória fotográfica é maravilhosa. Tipo, eu consigo descrever como que é o hall de entrada do prédio, que eu fiquei 5 minutos lá embaixo. Porque eu observei tudo. Eu vi tudo, assim, todos os detalhes. E isso vai me enriquecendo de muita imagem, muita referência. E aí eu vou fazendo essa seleção do que eu gosto, do que eu amo. E transformo isso em referência para o meu trabalho, de certa forma. Uhum. Então, eu acho que tem o autoconhecimento e busca por referências. Viajar, assim, é o sonho de todo mundo. Quanto mais a gente viaja, melhor trazer esse repertório, né, para a nossa vida, seja para quem trabalha com arte ou outro tipo de negócio. Você sempre traz uma coisinha da viagem que pode mudar um pouco o seu olhar sobre a vida. Agora, quem não viaja, talvez, ou não tem a oportunidade de viajar para tantos lugares como gostaria, talvez, então, Pinterest, perfis no TikTok. Como é que você faz essa pesquisa hoje usando o digital? O digital também a gente usa ele para poder se vender, mas como que a gente pode usar o digital para nos abastecer de referências? O Pinterest é o clássico, né? Preciso de referência, vou abrir o Pinterest. Ótimo, eu super uso bastante, principalmente se eu quero ver uma coisa específica de tal artista que eu já conheço, mas às vezes, se eu me limito ao Pinterest, eu acho muito limitante. O algoritmo controla o que a gente quer ver. O que às vezes é bom porque ele às vezes entende a gente, mas às vezes a gente precisa ver uma coisa que a gente não quer. E é importante isso. E o algoritmo não faz isso às vezes. Então, às vezes, eu falei muitas vezes. Então, eu gosto de, tipo, buscar a referência também em outros lugares fora do Pinterest. Às vezes pode ser na internet também, mas às vezes fora dela. E assim, claro que... Exemplos. Além de das fora da viagens. internet? Bom, livro, obviamente, filme. Filme, pra mim, é uma coisa, assim, maravilhosa. Tá conectado ali na internet, de certa forma, mas... Assistir filmes é uma coisa que me inspira muito. Eu assisto série basicamente todos os dias e pra mim o visual dela é muito importante. Inclusive eu nem vejo tanta animação porque não é real. E eu gosto de ver o que é real, porque aquilo vai me inspirar pra eu fazer uma coisa real também. E como eu não desenho, pra mim a animação acaba não fazendo sentido. E eu adoraria, porque é bem interessante o conceito, mas não me pega. E literalmente a rua, sabe? Entrar em lojas às vezes é uma experiência. Você não precisa ter dinheiro pra ter referência, você só precisa querer. E explorar, e ser curioso. Acho que a curiosidade, assim, abre tantas portas, e ensina tanto, mostra tanto pra gente. E claro que fazer isso em outros países vai te agregar com uma cultura completamente distinta e maravilhosa. E eu amo isso, mas o Brasil é muito rico. O Brasil tem muita coisa muito legal. E tá por aí. A gente só precisa sair andando e descobrindo. Tipo, pensa que você tá num videogame. E que você tem que explorar tudo. Quando eu jogava videogame, eu não jogava o videogame. Tipo, eu jogava GTA, por exemplo. Eu não matava as pessoas, eu andava pela cidade. Juro por Deus, que eu achava lindo ver ali um 3D. Juro. Que demais. E era o que me atraía, de certa forma. E, bom, então a gente traz essa questão da referência, do autoconhecimento. Você citou um pouquinho antes sobre a questão do marketing. Você falou, eu não tinha experiência nenhuma em marketing e eu comecei a perceber que isso era muito importante. E hoje o marketing é uma também das suas marcas, né? O marketing digital está muito atrelado à produção de conteúdo. Hoje em dia, você produz conteúdo na sua rede pessoal, na rede da marca. Como que você traça hoje, não vou nem falar do começo lá atrás, assim, hoje mesmo que você já é essa referência artística também para muitas pessoas, quais são os principais elementos da sua estratégia de marketing? Ótimo. As marcas lá de trás foram fundamentais para o marketing de hoje em dia, porque eu não prestava atenção no marketing delas. Então, foi elas que fez eu entender a importância do marketing. E eu também não prestava atenção porque era uma coisa que não me interessava muito. Porque eu não gostava, mas eu aceitei que eu precisava. Então, nesse processo de lançamento dessa marca nova, a Benucci Gallery, era a época que o TikTok tava bombando. E eu falei, nossa, que plataforma interessante, que algoritmo interessante. Até então, o Instagram e o Reels, ele não entregava tanto para pessoas novas. Ele tava só, na época, focado mais para entregar para seguidor. E eu pensei, bom, então como que eu vou alcançar gente nova? E aí eu enxerguei um grande potencial no TikTok. E aí eu falei, é nele que eu vou me sustentar. E eu falei, bom, eu vou contar minha história. E foi o que eu fiz. Então, antes de lançar a marca, umas semanas antes, eu já comecei a contar minha história do meu apartamento, de como eu fiz aquilo ali. E eu via
acompanhava muitos criadores também do TikTok, principalmente de outros países, e eu via, assim, uma tendência, um formato, então eu absorvia e usava de referência também de como fazer aquilo, eu via que aquilo estava funcionando e eu não via ninguém fazendo isso no Brasil. A gente tem uma síndrome de, como fala? Cachorro vira-lata, alguma coisa assim, que a gente copia tudo dos outros países. Sim, a gente tem. Eu admito que eu já usei muitos outros países como referência, porque às vezes eles têm totalmente outra cultura, eles podem às vezes estar mais à frente em algumas coisas, e tudo bem. É só a gente saber e roubar como artista. E tem uma máxima da imprimir a publicidade, né? Que diz, nada se cria, tudo se copia, né? Tem essa máxima. Tem umas questões ali, mas hoje em dia, realmente, acho que em 2026, 25? 25, estamos. A gente fica cada vez mais difícil criar uma coisa nova, isso é fato. Mas põe seu molho ali, né? Tem isso também, né? A autenticidade, então, Que tipo, é sobre vocês entender qual é o hook, qual é o gancho que estão fazendo ali naquele vídeo, mas colocar a sua história ali. E foi o que eu fiz. E desde, assim, da primeira semana que eu lancei a marca, eu já comecei a ter venda no site. Eu fiquei, gente, meu Deus! E aí, os primeiros 8 meses de marca, era só o TikTok. Eu não tinha viralizado nenhum, mas assim, entregava 5 mil views, 10 mil views ali, às vezes era 1.000, às vezes era até menos de 1.000 em alguns vídeos, mas era poucas pessoas, mas estava nichado. E aí eu falei, nossa, como esse algoritmo entende bem? E como fazer o conteúdo bem feito, com palavras-chave, com hashtags, e um conteúdo que é visualmente legal. Você mesmo gravava, editava, roteirizava, tudo? Tudo. Até hoje, você ou não? Hoje você consegue Eu tenho ter uma sócia, ela entrou, tipo, faz uns 8, 7 meses, mais ou menos, e aí a gente tá dividindo um pouco essa tarefa, mas agora eu tô voltando a fazer mais eu sozinho. Mas esses 8 meses foram fundamentais só pra fazer isso. Realmente, assim, todas as vendas que eu tive, assim, dos primeiros 8 meses de marca foi pelo TikTok. Eu encontrava pessoas novas ali, aí elas seguiam no Instagram, entravam no site e compravam. E aí, depois disso, que o Reels começou a mudar um pouco esse algoritmo e começou a entregar mais. Mas o que foi muito chave pra mim foi o tráfego pago. Isso é importantíssimo, porque o orgânico funciona, mas você fica um pouco escravo da entrega. Então, eu me pressionava pra fazer conteúdo todo dia, e pra quem só faz conteúdo, tá ótimo, é tranquilo de certa forma. Agora eu fazia tudo. Eu fazia o contato com o cliente, eu produzia as peças, eu embalava, eu comprava os materiais, eu tinha que lidar com tudo e pensar em estratégias de marketing. E ainda fazer conteúdo eu não tava dando conta. E aí eu tinha amigas empreendedoras também com marcas muito interessantes, e elas falaram, experimenta. E eu tinha medo de perder dinheiro, investir, pagar uma agência e não dar certo. Mas eu fui e deu muito certo desde então, e é o que me ajuda muito hoje em dia. Mas aí você foi com agência ou... Com agência, eu sempre fui esse tipo de pessoa do tipo, não, então eu faço. E eu sempre fiz tudo. E é bom porque você aprende tudo, mas é ruim porque às vezes você é um só. Eu me sacrifiquei por muito tempo na marca. Eu realmente deixei, em alguns períodos, assim, de ter um pouco da minha vida pessoal pra só trabalhar. E eu não me arrependo, porque eu sei que foi graças a esse sacrifício que eu cheguei onde eu cheguei, mas me ensinou a também tomar cuidado com o que eu vou fazer a partir de agora, de, tipo, também saber priorizar as coisas, mas às vezes a gente tem que passar por uns momentos de sacrifício na vida, não se pode ter tudo. E o tráfego pago foi realmente uma coisa muito, muito positiva, me ajudou muito. Hoje, quanto que você investe mensalmente ou anualmente em tráfego pago? A gente investe mensalmente de 5 a 7 mil reais. Que não é nem 10% do faturamento, na verdade, né? E aí você sente que tem um retorno pro digital, porque você também tem o atendimento físico, né? Sim. A visita ao ateliê, a possibilidade de eu ir comprar lá fisicamente, ela já começou no início ou foi algo que você colocou depois? Começou no final do ano passado, a visita ao ateliê, e ela começou com o intuito de atender as pessoas que desejavam isso, porque muita gente toda semana falava, posso ver as peças ao vivo? Posso ver as peças ao vivo? E assim, o ateliê é um espaço de 100 metros quadrados caótico, porque a gente tá ali produzindo, embalando, tem coisas muito grandes, a gente precisa de espaço. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou botar as peças aqui? Eu ainda não tinha condições de ir para um outro lugar, eu tava com medo de fazer isso também. E aí eu dei um jeito, reformei tudo e ficou meio misturado, assim, tá meio cheio de coisa, mas tá bonito, graças a Deus. Pra receber as pessoas. E eu achava que era uma coisa que ia ser muito boa. Que, tipo, ia ter muita demanda e tal. Achei que ia ter que contratar uma pessoa só pra receber. Mas não. Assim, tem semana que a gente nem recebe ninguém. Porque é só com visita, né? Não é portas abertas. Não, é com assim, visita, né? é com horário marcado. Mas do que eu sinto, assim, mesmo se eu colocasse, tipo, aberto, assim, eu não acho que também não ia vir tanta gente. Eu acho que a nossa parte digital é tão bem feita, é tão explicativa, é tão
acessível, de certa forma, que as pessoas nem têm a necessidade. Uhum. Mas você sente que, ou já conseguiu avaliar que quando tem a compra presencial, se o ticket é maior, É. se é maior, É muito maior, geralmente? porque, tipo, o que eu faço é uma coisa muito diferente. Então, você vê numa tela de celular um quadro de 2 metros é muito diferente de você ver ele ao vivo. Uhum. Então, quem vai, normalmente, compra bem mais. Isso é um fato. Uhum. E eu gosto, porque, tipo, as coisas, como é tudo feito à mão, tudo permite muita personalização, né? E se eu tô ao vivo ali com a pessoa, eu consigo entender a demanda melhor dela. Ela consegue me falar, mas eu queria esse quadro um pouco maior aqui, eu queria esse daqui dessa cor, dá pra fazer? Dá pra fazer. E isso é muito legal. O cliente se sente muito querido quando você personaliza. Ele se sente VIP, de certa forma, sabe? E ele querendo ou não, não deixa de ser um tratamento mais VIP, assim. Então, muitas vezes, para alguns clientes que demonstram esse interesse e gostam tanto do trabalho e falam, não, você faz uma coisa personalizada? Se for viável e eu tiver um interesse também, eu faço. Eu já fiz várias coisas personalizadas incríveis, inclusive um cavalo de mais de 3 metros, todo de espelho, igualzinho da Beyoncé. Gente, e aí você tem todo esse lado também, eu queria olhar agora um pouquinho para um termo que você usa, que é o slow design, né? Você falou que o ateliê tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais, ficou com esse receio de chegar. Você tem um estoque, como é que você faz a gestão, como é que é a gestão de um estoque de arte, né? Porque eu imagino que tenha a tiragem seja limitada, você não vai fazer um monte de peça de um tipo só. Como é que você faz essa gestão para ter no site algumas coisas disponíveis, para também não ficar ali encalhado o produto? Como é que você faz? Eu basicamente não tenho estoque. Eu tenho estoque de material, não estoque de peça. No nosso site, a maioria das peças são pronta entrega, mas elas não estão exatamente prontas. Elas estão semi-prontas. Uma ou outra, às vezes, está, mas a maioria não está, porque muitas coisas envolvem o mesmo material, mas para peças diferentes. Então, não vale a pena pra gente, às vezes, ter tanta coisa em estoque. E porque também a gente não dá conta dos pedidos, que é muita coisa. E tem peça que leva 3 dias pra fazer uma. E então, a gente sempre tem esse estoque material, e aí a gente vai produzindo de acordo com a demanda que vende. A gente normalmente faz de 3 a 5 dias úteis aquela produção. E aí é feita a embalagem por uma pessoa específica, só da embalagem tem as pessoas só da produção. E aí é entregue. E você fala que muitas coisas eram feitas por você, quando você entrou no tráfego pago, foi porque você falou, não, isso eu vou ter que deixar com alguém, porque tá too much, tá quase burnoutando ali, né? Como que é a realidade hoje, assim? Como é que você concilia essa parte criativa com a parte de empresário mesmo, né? De empreendedor, de ter que olhar para contas, para planilhas, para o marketing, que você também, né, acabou colocando na mão ali de um especialista para te ajudar, como é? Sempre foi meu maior desafio. E assim, tô até meio emocionado, porque é muito difícil. Assim, eu não tenho palavras para dizer o quão difícil que é. Logo no segundo mês de marca, eu já contratei uma pessoa para me ajudar na produção, porque a produção demanda muito. E logo que eu lancei a marca, as peças eram baratas, porque eu fazia na minha casa, eu não tinha funcionário, meu único custo era comprar material, só. E pagar os R$70 que eu pagava para ter um site online funcionando. Então era muito tranquilo. Então eu conseguia fazer com que as coisas fossem baratas, e a ideia sempre foi que fosse ser barato, porque é aquilo, eu tinha a minha dor de não ter coisas legais pra comprar no mercado que eu pudesse pagar pra ter no meu apartamento, então eu falei, bom, então eu vou resolver essa dor das pessoas, que eu sei que as pessoas também têm. E aí eu percebi que eu sou um só e que eu não tinha condições, e aí nisso a marca foi, querendo ou não, crescendo em equipe, eu fui tendo esse desafio de conseguir colocar pessoas pra fazerem as coisas, e isso realmente sempre foi o meu maior desafio, porque eu sou perfeccionista, e eu sou chato. E eu gosto das coisas do meu jeito. Às vezes pode parecer um pouco mimado, um pouco, como fala, um pouco pretensioso, mas às vezes é o que funciona. Tipo, é o meu nome. Você já testou que funciona, então... É o meu nome, é o meu trabalho, tem que ser do meu jeito. Sim. E é muito difícil, às vezes, você entender que não é todo mundo que vai conseguir fazer exatamente como você faz. E isso é um processo, e eu consegui amadurecer nesse aspecto, e às vezes é aquele mantra, é melhor feito do que não feito. Melhor não tá tão perfeito, mas tá feito. E aí, nesse processo que eu fui conseguindo colocar mais pessoas para trabalhar. A produção sempre foi o mais fácil de terceirizar, de certa forma. Eu sempre, nunca deixei de, assim, validar se as coisas estão sendo feitas, tipo, na produção. Eu ainda produzo muita coisa também, principalmente o que é personalizado e peças novas. Mas a produção aqui, normalmente, eu tenho ajuda. A operação de, assim, passar as tarefas para a equipe, comprar os materiais, que é uma coisa assim, a gente compra material diariamente. E é muito complexa essa compra de material, porque são muitos tipos de materiais, mais de 400. E, assim, faltou material em fornecedor, ferrou. E agora? Vamos ter que importar da China, então. E eu odeio isso, porque a minha ideia é fomentar
o Brasil, entendeu? Mas eu às evitar vezes o é máximo. necessário importar também, então. Mas é bem raro. Tipo, Uhum. bem raro, graças a Deus. E às vezes eu prefiro até pagar mais caro pra comprar aqui do que comprar de outro país pra, tipo, ajudar a economia local, realmente. Boa. E porque também chega mais rápido. E... E aí, tipo, ó, até então, até o final do ano passado, a operação ainda tava na minha mão. E aí, só esse ano, no comecinho do ano, que eu consegui passar e ter um líder que comanda um pouco mais e a minha sócia também, pra gerir melhor a gestão de pessoas, que é bem complexo. Como que foi a chegada dessa sócia, assim? Você A já gente fez faculdade conhecia? juntos e ela tava Ah. nessa mesma incubadora que eu, depois da faculdade, ela também tinha uma marca. E ela tava também correndo pra fazer a marca dela dar certo. E a marca dela tava dando bem mais certo que a minha na época. Mas aí a gente se separou, assim, cada um seguiu a sua vida. Ela foi até morar em Manaus. E aí ela voltou pra São Paulo. E aí eu falei, tô atrás de uma sócia. Você acha que é uma ótima pessoa. E aí a gente Qual era a sua se necessidade, reencontrou. a sua dor para ter uma sócia? Exatamente Investimento? Não, exatamente a pergunta que você falou. Como que você consegue dividir o tempo de de gerir uma empresa e de criatividade? Porque é isso, eu nunca consegui. Minha Boa. criatividade sempre foi podada, igual na escola. Então, assim, eu fiz a marca com o intuito de vender o que eu crio, de certa forma. E eu não tava mais criando, eu só tava vendendo. E, tipo, é muito difícil fazer os dois pra mim. Muito difícil eu conseguir aliar as coisas, porque eu também sou um só. E a ideia da minha sócia era ela entrar pra vir com essa parte mais empresarial, mais de gestão das coisas, de cuidar do marketing também. E foi basicamente isso. Então ela entrou com esse intuito pra eu poder focar um pouco mais na minha criatividade e tá funcionando. Muito bem, agora vamos fazer um olhar para o futuro, assim, né? Você tá conseguindo ter mais tempo para se dedicar, e aí você quer expandir, você quer criar novas, você trabalha por coleções, enfim, novos produtos, ou até novos segmentos dentro da arte, ou até de outros ramos, outros setores. Definitivamente, se tem uma coisa que eu sou é inquieto. E eu canso muito rápido das coisas. Então, assim, as peças, respondendo também uma pergunta que eu não respondi, na verdade elas não são tão limitadas. Elas não são, às vezes, uma coleção, tipo, vou fazer só 10 dessas. Às vezes sim, mas na maioria não. Tipo, 90% das peças estão desde o começo da marca. Quer dizer, não 90%, mas metade das peças estão desde o começo da marca e elas ainda continuam. A gente encontrando material, a gente continua pintando. Então, assim, por exemplo, tem quadro que a gente já pintou mais de 100 do mesmo quadro, à mão, sempre igual. Sempre fica diferente, mas é sempre o mesmo quadro, que eu acho que é legal também. Mas isso eu comecei a encontrar muitas questões problemáticas de gestão e de negócio, e que às vezes a escassez, ela é fundamental no marketing. Ela colabora para a venda. Se você parar para pensar, as marcas de roupa trabalham com coleções, então elas produzem ali, investem o valor na produção da coleção, coloca na loja, vendeu, chega o final da coleção, sale, troca. E vai se atualizando. Eu não faço isso. E eu acho que esse é o maior problema do meu negócio. Eu não faço isso porque eu tenho dó. O apego! Eu tenho dó! E porque também, assim, não é como se fosse roupa que a gente tá mudando toda hora. Então, algumas coisas vão durar mais. Mas eu tô tentando entender como mudar um pouco meu modelo de negócio, que eu vejo essa necessidade de evolução. E eu paro e penso que a cada 2 anos da minha vida eu sempre faço uma coisa meio drástica. Profissionalmente, principalmente, de fazer algumas mudanças. Então eu tô com muitos planos que eu ainda não posso revelar 100%. Nem um spoilerzinho, assim. De muitas coisas vão acontecer, a marca vai passar por um grande rebranding, assim como ela passou depois do primeiro ano. Mas, assim, não foi tão grande, mas eu lancei na época 50 peças novas, mudei a identidade visual, mudei o logo, mudei o nome. A marca inicialmente chamava Benut Products, aí mudou pra Gallery. Ela mudou um pouquinho o posicionamento e ela vai mudar de novo. Talvez vai demorar um pouquinho ainda, lá pro final do ano que vem. Mas ela vai receber uma grande atualização, que eu tô bem empolgado. Olha só. E que talvez resolva essa dificuldade, que é a maior dificuldade de conseguir conciliar a vida empresarial com a vida criativa. E aí, falando de escala, antes da gente começar a gravar, você falou um pouco sobre a vontade de ter um infoproduto, de ter um curso. Como é que você pensa, em que tipo, né, de dicas? Você quer falar de marketing, você quer falar de arte? O que você quer trazer no seu curso? Eu ainda tô pensando como fazer, e podem ser mais de um curso. Eu também gosto muito da ideia de, às vezes, ser tipo um workshop físico, de artesanato, que eu adoro, mas também gosto muito da parte teórica e eu quero muito falar sobre criatividade. Acho que é o que mais me pega, assim, porque é o que eu percebo que é a chave de tudo, principalmente da nossa felicidade. O ser humano, de certa forma, ele foi feito para criar, sabe? E a gente vive num sistema, num sistema mundial, assim, de que a gente é basicamente podado de criar. E a criação, pra mim, é realmente o que me move, e eu quero tentar passar isso pras pessoas e passar como elas podem ser criativas com qualquer trabalho que elas tenham, e como isso vai facilitar a vida delas muito positivamente, não só o trabalho, mas
o bem-estar, no geral, sabe? Eu realmente acredito que a criatividade é a chave da felicidade, de certa forma, e que a gente, às vezes, se perde, às vezes não, se perde muito disso no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu acho que é pra gente encerrar o papo, assim, queria ouvir de você, porque você fala que o ser humano foi feito para criar, e a gente vive num momento, né, falando em digitalização, que a inteligência artificial tá aí como aliada também dessa criatividade, né? A gente viu o fenômeno, né, há poucos dias aí da Maísa Maiô, que é uma inteligência artificial, mas que teve ali todos os inputs de uma pessoa, Ana, muito criativa, né, para poder trazer esses inputs. Como é que você vê? Você já parou para pensar nisso? Você já testou, né, para te ajudar ali a finalizar uma ideia que estava em aberto, que estava gastando muito tempo para poder. Como é que você vê a inteligência artificial como aliada no processo criativo? Eu amo e odeio. É um amor e ódio, assim, temos uma relação muito conturbada, mas no final eu gosto dela, eu acho ela muito querida. Por quê? Gente, querendo ou não, é uma ferramenta de pesquisa valiosíssima, valiosíssima. Então, assim, ela pode não te... Ela não é criativa, mas se você tem um pouquinho de criatividade no seu prompt, ela vai te alimentar com muita coisa. E a criatividade é muito alimentada com referência, com informação, seja visual, seja texto, o que for. E ela tá ali com uma quantidade tão rica de informação que é só você perguntar. E ela vai te dar tão bem explicado. Fora no dia a dia, às vezes ajuda do tipo, preciso só deixar esse texto um pouco mais bonitinho, assim, sabe? Preciso, sei lá, vou fazer um post às vezes de uma peça e eu tô muito corrido com as coisas, então não tenho muito tempo para escrever uma legenda. Eu peço para ela, tipo, usar o meu texto que eu já tenho, assim, no site, que explica uma peça, por exemplo, falo, só transforma esse texto aqui um pouquinho pequenininho para ser uma legenda do Instagram legal. E ela faz, e faz maravilhosamente melhor do que eu faria. Então, eu acho que a inteligência artificial realmente é muito boa, ela ajuda muito a gente, mas o que eu passo a odiar é que ela é um robô. E, assim, o sentimento, pra mim, é uma das coisas mais importantes, e eu acho que é uma coisa que ela nunca vai ter, e eu espero que ela também nunca tenha. Então, tipo, ela não é como se ela fosse a solução de tudo, assim, sabe? A gente ainda é humano, graças a Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e, tipo, claro que às vezes ela pode te dar algumas ideias, mas ela não vai... Mas muito das ideias, às vezes, vem de sentimentos que você tá passando. E ela não tá passando por nenhum sentimento, então, quão rica será que serão essas ideias, esses sentimentos? Talvez não muito, um pouco rasos. Mas ela realmente ajuda, muito. E aí, para encerrar mesmo, aquela dica para quem quer empreender no mercado da arte, do artesanato, do design, né? Jovens que, como você, tem a cabeça fervilhando, se sentiram podadas em algum momento ou se sentem. Qual é a dica que você dá? Eu acho que... Posso dividir em alguns tópicos curtos, rápidos? Eu acho que a principal é você se encontrar. Não existe um empreendedor depressivo. Não existe um empreendedor que não está bem saudável, que não está saudável fisicamente, principalmente mentalmente. Então, buscar ali uma vida saudável é a chave inicial de tudo. E com isso você vai encontrar a sua vocação, sua identidade, o seu propósito que está completamente alinhado à sua autenticidade. Eu acho que eu acho que é uma busca contínua da vida encontrar o nosso propósito, né? Claro. Mas eu acho que é isso que faz parte da nossa autenticidade, é essa busca, continuar sempre com ela e encontrar isso. E aí, uma vez que você encontra isso, é entender o que você gosta. E o que te faz te sentir bem, o que você ama. E tentar, de certa forma, encontrar caminhos de como você pode transformar isso no seu trabalho, mas não transformar 100% isso no seu trabalho, senão isso começa a tornar uma coisa chata, que sempre foi uma questão pra mim do tipo, nossa, eu transformei o que eu mais gosto de fazer no meu trabalho. Ótimo, porque eu amo meu trabalho. Mas tem coisas que não são tão legais, né? Mas ainda assim, é o que vai fazer com que você tenha muito sucesso, é você realmente fazer o que você gosta. Que é um clichê, vamos dizer. E acima disso, mais voltado ao artesão que é empreendedor, é entender que é muito importante fazer o que você gosta, mas também é muito importante entender o que o mercado gosta. E às vezes é sobre encontrar esse equilíbrio. Eu acho que muitas pessoas ficam totalmente focadas em fazer só o que o outro vai gostar. E pode dar muito certo, mas talvez a pessoa não esteja tão feliz fazendo aquilo. Eu mesmo faço muitas coisas que eu não gosto. E eu aceito. Talvez eu só não fale tanto sobre elas, mas elas elas são importantes para eu fazer o que eu gosto, entendeu? Então é entender que tem que existir esse equilíbrio do que você gosta e o que você não gosta, mas o que funciona. E não se vende nada no mundo que as pessoas não queiram. Então você tem que ter realmente uma coisa que a pessoa quer. E isso é bem difícil de descobrir realmente.
Mas esse é o desafio, acho que, de todo empreendedor. E uma vez que você tem isso, você tem basicamente tudo. Aí depois vem a parte mais fácil, que é encontrar as pessoas certas. E aí, para isso, é bem fácil. É só você perguntar pro ChatGPT como estudar marketing. Como alcançar as pessoas que gostam exatamente disso. Aí você descreve com todos os detalhes. Eu atualmente pergunto pro ChatGPT como encontrar o meu propósito. Eu acho que de tudo que você falou, acho que o mais difícil, sabia? E você falou, né? É uma busca eterna, né? De propósito. E eu acho bem que é uma busca difícil. que muda. Muda, sem dúvidas. Total. Mas eu acho que, tipo, às vezes não é só sobre... É focar em buscar o propósito, mas às vezes, literalmente, fazer o que a gente gosta é um caminho pra encontrar o seu propósito. O que te alimenta, o que você te dá sentido, assim, sabe? O que te mobiliza. Tipo, eu faço terapia, né? Que me ajuda muito, gente. Inclusive, façam. E vira e mexe, ele vira pra mim e pergunta assim, o que te mobilizou essa semana? E essa pergunta sempre quebra minhas pernas, que às vezes eu falo, nada? E aí, quando eu falo nada, eu percebo que eu não tô bem. Mas quando eu falo alguma coisa, eu percebo que aquilo faz, de certa forma, tá conectado a uma coisa muito maior que talvez esteja conectada ao meu propósito. E aí, quando você percebe que você tá realmente se mobilizando pra algo que faz seus olhos brilharem, você tá no caminho certo. Gente, no divã com o Ricardo Benucci, praticamente, né? A gente trocou aqui ideias de negócios, de vida. Quero te agradecer muito, ó, vai vir o cupom, porque eu já tô aqui de olho, gente. Tem um jacaré rosa, tem um quadro de onça aqui maravilhoso no site que eu também já tô namorando, entendeu? Espelhos, olha esse ovo frito. Gente, é muito lindo, um trabalho super inspirador, divertido mesmo pra, né, tirar a gente daquele dia a dia às vezes maçante. Então, muito bacana o seu trabalho. Eu convido vocês a visitarem o site benuccigallery.com. Eu falei tanto e eu não falei quase nada do meu trabalho, né? Vamos nessa! Então, só numa leve, rápida frase, assim, eu diria que o que eu faço é muito inspirado no que eu gosto, no que eu realmente sou apaixonado. E pra mim, tudo tem uma mensagem por trás. Às vezes, o visual é muito importante também. Sempre é muito importante. Mas eu gosto muito do que ele tá falando nas entrelinhas, de certa forma. Então, todas as peças possuem um texto que explicam, normalmente, qual é o conceito dessa peça. Mas eu amo quando as pessoas não leem esse texto e interpretam com a vivência delas. E muitas peças abrem portas para muitas interpretações diferentes. Eu amo ler isso. E eu acho que é isso que é o mais legal, é quando você vê uma coisa e ela te faz pensar, te faz refletir, ou mesmo você se informa do que aquilo tá ali e você aprende. Eu sou apaixonado por aprender e, de certa forma, eu quero fazer com que o meu trabalho faça com que as pessoas também aprendam. Inclusive, você sabia que a batata frita do seu fast food favorito nunca estraga? Essa é a minha frase clássica, e ela realmente não estraga. Se você deixar num saco, ela embolora, claro, mas se você deixar ela respirando, ela vai ficar ali eterna. Plena. E isso foi um dos principais motivos que eu sei desde criança, porque eu assisti um documentário na escola, que eu nem lembro direito, que fazia um estudo sobre as coisas do... Não vou mencionar a marca, mas é a maior, com Sim. M, amarelo e vermelho. Pegou. Que foi o que me inspirou pra realmente fazer esse quadro e abordar também essa questão do vício, né? E pra mim é muito engraçado, porque eu critico isso e ainda consumo, sim, essa batata frita, porque ela é muito gostosa, mas com peso na consciência. Sim, acho que a arte, ela tem esse papel também, né? De criar o senso crítico, de fazer a gente se perguntar, né? Sobre as nossas escolhas. Tantas pessoas não sabem disso. Sim, sim. Tipo, realmente é uma coisa chocante. As pessoas até olham e falam, nossa, mas você passa um verniz, uma resina? Não, eu não passo nada. E eu convido todos a fazerem um experimento em casa, se não acreditar. Caramba. Só não coloque em um lugar que não respira, só isso. E se você mora na praia, talvez pode dar uma emboleiradinha, porque tem mais umidade no ar, mas é só isso. Bom demais. E com isso a gente traz, então, pra você que ficou curioso, gente, eu tô aqui com 10 itens no carrinho, entendeu? E o cupom TERRA15. TERRA15, então é 15%? 15% off no Uau! site inteiro, sem limite de coisas. Vamos nessa. Muito obrigada pela aula que você deu pra gente, pelo cupom que você deu pra gente, pra nossa audiência. E sucesso sempre, se reinvente e volte pra contar as novidades pra gente, tá bom? Obrigada. Certeza. Obrigado você. Tô muito, muito feliz com o convite mesmo. É muito bom verbalizar as coisas que às vezes só fica dentro da nossa cabeça, né? Obrigada a você que acompanhou mais uma edição do Terra Meu Negócio, que agora, ó, é quinzenal, hein? A cada 15 dias a gente tem um encontro marcado. Fica ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.